E aí, voltamos. Voltamos 12 horas É, depois. Olha que não, maravilha. não existe um nível de sofisticação do Temperanças que eu troco de figurino de uma parte para outra. Eu nem isso consegui, porque eu tô com a mesma roupa há 12 horas, assim. Sentada com a bunda nessa cadeira há 12 horas. Acho que vale explicar o que que aconteceu. Você explica ou eu explico? Conta você. Explica aí, vai. É, conta Agora, você? Tá bom. é, É, a gente estava gravando aqui a segunda parte. A gente gravou, teoricamente, a segunda parte. não, Se- teve jogo, teve os carai, tudo, Teve teve tudo, a gente tudo, fez o que né? tinha que Foi fazer. incrível. A gente ficou aqui 1h30, tipo, os tontos. E a gente está aqui fazendo o trabalho, aquela coisa toda encerra. Vamos esperar aqui, né? Que aí, quando termina a gravação, o Zoom aparece dizendo assim: estamos aqui convertendo o seu arquivo, não sei o que tudo mais. Só que não converteu, né? Então, a gente estava Nossa. tentando botar a culpa no Mercúrio até então. É, Então, no Mercúrio Retrógrado. qualquer coisa é sempre um bom argumento, né? É muito chato quando o Mercúrio não está retrógrado, porque a gente não tem que Lógico. botar essa responsabilidade. Enfim, Exatamente. então estamos de volta com o nosso jogo. E aí eu estava conversando com a Ana, se fazemos o nosso jogo, ou usamos o mesmo jogo que a gente fez, a gente faz de novo. E a gente resolveu fazer de novo. O que não deixa de Lógico. ser curioso, porque. Então, vou voltar para a parte que vocês não sabem, né? A gente resolveu fazer aquele esqueminha de escolhe o jogo que está na mão da Ana ou escolhe o jogo que está na minha mão. Beleza. E foi curioso porque eu acho que independente de quem você escolhesse, ia tomar mais ou menos a mesma porrada. Porque os jogos estão muito parecidos, né? E a gente chegou a falar sobre isso, né? Tava. Assim, nossa, né? Um conversa Foi. muito com o outro, a gente está falando a mesma coisa, com arcanos diferentes, mas está mais ou menos chegando no mesmo lugar. Então a gente não sabe o que vai Uhum, acontecer agora, mas estava muito uhum. uniforme o anterior. Então vamos ver o que acontece agora. No na primeira versão, eu cheguei a tirar uma carta do Angels and Ancestors, que saiu Caçador, falando sobre perseguir, né, rastrear os seus medos e os seus desejos. Isso. Mas aí só de raiva eu também tirei outra carta agora, e aí saiu a figura do sábio. E aí é legal porque fala sobre comprometimento. É. Então, dentro do processo que a gente vai conversar aqui, seja devotado e comprometido com esse desejo de liberdade, né? Esse desejo real de É. liberdade. Vamos às casas? Vamos, vamos. Você quer explicar? Bom, acho que vale a pena resgatar que a gente estava falando sobre liberdade, né? Sim. Acho que de uma maneira bem ampla, assim. E aí a gente vai fazer um jogo de 4 cartas. O Marcelo vai fazer um, eu vou fazer outro. Você se conecta, né? Com que. E aí eu lembro que também no primeiro vídeo eu tinha tirado uma carta do oráculo do Eckhart Tolle, né? Do Poder do Agora. E a gente falou um pouquinho sobre o livro. Isso eu acho que vale a pena a gente repetir, assim. Sim, Porque a gente falou sobre o poder do agora, eu falei sobre aquela frase de como é que eu posso ser feliz com essa pessoa agora, né, do livro, que isso mudou bastante, assim, a minha perspectiva, principalmente quando eu fazia viagens de trabalho, assim, com pessoas que não necessariamente eu tinha uma intimidade, mas eu tava, sei lá, 1 hora e meia dentro de um carro, indo para Campinas, eu falava, meu, como é que eu posso ser feliz com essa pessoa aqui agora, né? Porque o que eu tenho é esse agora sim. é dentro, sei lá, de um Vectra dirigindo com essa pessoa. Então, e encontrar esses caminhos, assim, diferente um pouco do que essa galera mais holística prega do universo, como pode ser melhor agora? E ok, é uma boa frase, mas assim, não é esse lugar de pedir, de perguntar, né, para o universo como é que pode ser melhor, ou pedir o universo surpreenda-me e tal. Não, E você é assume qual é o responsabilidade meu por isso. papel. Isso, é qual é o meu papel de fazer esse lugar melhor agora, né? Qual é o meu papel em fazer esse momento especial e único. E daí eu lembro que eu também falei sobre aquele livro do Domenico De Masi, né? Do Futuro Chegou, Sim. sobre os judeus que muitas vezes têm um único contato com uma pessoa, ou um contato por um curto período,
sendo o judeu esse lugar em que a pátria dele é ele mesmo, né? Sim. Que não necessariamente ele está vinculado a um lugar geográfico, muitas vezes ele entra em contato com alguém uma única vez, ou por um curto período de tempo. Então, os judeus são muito bons em fazer desses momentos únicos e momentos muito especiais, que eu acho que no Ocidente a gente perde um pouco isso de vista, né? A gente perde um pouco isso, essa certeza de que vai ter mais, de que vai ter o A amanhã, gente etc. vive da história do que eu vou fazer quando me aposentar, eu começo a dieta na segunda-feira, e essa Isso, coisa que está sempre jogando para frente, né? Sempre tem um outro momento. E aí é muita filosofia oriental, né? Essa coisa do oriental e da Coca-Cola, né? Que a vida é agora, é isso. Então, essa coisa do, meio Visa, né? Life is então now. assim, é esse momento, né? Então, dentro do budismo É, tem muito esse discurso, né? Tipo, não deixa para rezar amanhã o que você pode rezar agora, isso, né? Se você precisa se conectar isso. com, entrar no Dharma, entra nesse instante, não fica Sim, criando desculpa de que, sim, quando eu tiver menos tempo, né? Quando eu tiver mais tranquilo, eu vou conseguir, aí vou me dedicar. Pode ser que você não tenha essa sim, oportunidade. É, sim. que eu falei do judeu, né, no outro episódio, né, que quando acorda, agradece. A primeira coisa que faz é agradecer por ter acordado, que eu podia ter morrido Sim, durante a noite, né? sim, Então, é isso, né? Como tornar cada momento precioso. Isso sim. é fundamental. A nossa Muito bem. primeira. E aí, falar do livro, né? Então, esse livro foi um livro que. O Poder da Agora foi um livro que, para mim, explodiu o cabeção quando eu li a primeira vez. Lá, tipo, Muitos anos atrás, assim, para quando mim também. rolou, né, a primeira edição. Isso, E porque esse lugar de saber aproveitar o momento, saber reconhecer as coisas, saber o que você traz para você, o que você afasta, né? Então, recomendamos, né? Então, se você está num processo aí, né, super. aproveita a quarentena, você está com tempo para ler com mais tranquilidade, se você É, está vivendo essa crise de como eu me liberto, que dando que não é nem spoiler, né? Porque na verdade contando do jogo que a gente tirou da primeira vez, uma das uhum, coisas que a gente chegou a levantar essa bola e nem tinha, né, foi depois de ter falado do livro, é que quando a gente pensa naquilo que nos aprisiona e do que a gente quer para depois, a gente tende a criar um histórico longo, né? Então você já começa a pensar do que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 3 anos, daqui a não sei o quê, e tipo, a única coisa que é real é agora. Então, o que é você isso pode aí. fazer agora? O que vai acontecer depois? Deixa eu pensar É. nisso quando for acontecer. E olha que ele está falando, isso é um cara de planejamento, né? Então, assim, óbvio, né, que a gente Pois é. projeta, mas o que a gente faz assim, é ver cenários possíveis. E dentro desse É, processo, a gente vai trocando o pneu do carro com ele em movimento. Então, não tem como se fazer de é outra isso aí. maneira. Então, ficar esperando É o isso tempo aí. ideal, aquela coisa perfeita, exata para acontecer, é mais uma desculpa para não fazer a mudança, que a gente já foi tema passado, e não se libertar daquilo que está te incomodando. Tá. A primeira casa é exatamente por que você se mantém preso, né? Então, a gente está falando sobre É o que de liberdade, verdade me aprisiona, né? mas o que te aprisiona de verdade? Então, a carta pulou, eu vou pegar a carta que pulou. Da É primeira vez tiro, eu porrada e embaralhei bomba. 78 e a Ana fez de par, aí agora sou de birra, eu também vou fazer de par. Você Então, vai fazer de par? estou Ah, fazendo vai de ser par. muita competição. Tá? Mentira. A gente Muita é, competição. a gente é competitivo? Não, imagina. Imagina, claro que não. Eu tô achando ótimo gravar isso 11h30 da noite, porque daí a gente pode pegar um vinho, assim, ninguém nem vai julgar, né? Tipo, 11h30 da manhã você tá bebendo um vinho. Fala não, 11h30 da noite, tá tudo certo. O que mantém você preso? Na verdade, eu tenho aqui um mago com um sete de copas. Opa! É curioso quando a gente coloca isso de manter preso, porque eu tenho um discurso do sete de copas que um deles é você ficar querendo fazer a escolha perfeita, e aí você fica diante da vitrine de sorvete, né? Tipo, eu só tenho 3 bolas, e aí são 148 opções, e assim, mas qual é a combinação perfeita dessas bolas e tudo mais? E enquanto você não resolve, o cara tá lá te olhando, e em algum momento ele vai fechar a porta na sua cara porque já acabou o expediente e você não tomou nenhuma decisão. Então, na dúvida, junta as bolas que estão ali na frente e faça. Eu sempre cito o Léo Chioda nessa coisa da bola, porque ele conta, né, quando ele esteve em Veneza,
Você vai numa gelateria, você assim, eu quero, sei lá, brigadeiro e chocolate belga, eu quero assim, muito chocolate, peça outro. Isso. Eu quero, sei lá, cupuaçu com beterraba, isso não combina, peça outro. É, Você não tem, maracujá com limão, muito cítrico. não, 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 outra isso não coisa. é bom. Então, É é isso isso. mesmo. Experimenta, vê que sabor que isso vai ter e caia de boca. Caia de boca, a gente vai falar caia de boca às 11, né? Às 11h30 da noite pode, né? Que diferença é gravar à noite, né? Eu que sou uma pessoa muito mais noturna do que uma pessoa diurna, né? Tô achando ótimo. Tô achando muito bom. Para mim, para quem me escolheu, né? Enfim, sou muito mais carismática, muito mais, enfim, sedutora e tudo mais. Por isso que eu falei que é tiro, porrada e bomba, né? O que aprisiona, saiu uma torre com um 7 de ouros, né? E aí o que me vem muito é esse lugar de o que me aprisiona é tudo aquilo que eu acredito que é. É tudo aquilo que eu acredito ser tudo o que é. Acho que eu colocaria desse jeito, assim, né? E impeço de cair. Impeço de se desfazer, impeço de se refazer, impeço de se recompor, de se ressignificar, impeço de cair, né? Então, o que de verdade me aprisiona é talvez esse desenho de vida que eu olho e digo, é isso. Esse é o único caminho possível, ou esse é o melhor caminho possível. Quando, na verdade, existem outras 147 Sim. sabores, outros 147 sabores de sorvete, né? E não necessariamente essa é a única vida que existe. Então, me parece que quem me escolheu vem muito para esse lugar de estar, de ser uma pessoa que está aprisionada pela realidade atual, né? Que é uma realidade que na prática já não para de pé, assim, já não para de pé. É uma realidade que já não atende. A gente estava falando sobre isso antes de começar a gravar, né? Sim, eu tô Sobre achando relacionamento engraçado isso. afetivo, assim. Exatamente, eu também. Elas Essas vão coisas. colando assim. O tarô fala: olha, se você não pegou este recado, pegue agora, obrigada. Muito bem. Essa realidade que você acha que tá ideal, né? Que você fala assim, ai, tá bom. É só porque esse problema já é conhecido, né? A gente precisa lembrar disso, assim. A gente só precisa lembrar que esse problema já é conhecido e muito por causa disso, talvez eu prefira ficar aqui do que explorar outros lugares, né? Então, E tem na verdade, que você fala da torre também, a gente tem que considerar essa mão de obra, né? Então, assim, eu quero mudar, mas puta, mas é total, todo total. lugar. Então, assim, tem que fazer faxina. Puta, a casa tá precisando de faxina, mas, puta, tem que É tirar a isso. cama, tem que afastar, tem que tirar, né? Então, tipo, limpar o Isso. altar. Limpar o altar, você tem que tirar todas as peças do altar, e Nossa, passar, refazer trunqueira. passar pincelzinho, não sei o quê, para não arranhar, não sei o quê. Então, assim, pô, então a gente dá uma preguiça, né? E aí junta com esse Dá. sete de ouros aí, que é um pouco esse lugar da. Não podia ser mais fácil, né? Não podia ser. É um pouco desse lugar, tipo, já fiz, tá garantido, posso só manter isso aqui? Assim, sabe? Eu posso só ficar com isso aqui. Nossa, mas tem muito mais para você depois do muro. Ai, mas não quero. Posso só ficar aqui um pouco cansada. A pessoa o quê? Cansada, né? Então, fica um pouco com esse lugar, assim. O que de Eu verdade falo sempre que aprisiona os é um pouco sete tem desse aquela cansaço. pegadinha, né? Então, você está perto do 10 e no 7 você pode desistir. Que aí vai desistir por quê, né? Ouros, né? Porque por causa do trabalho, né? Tipo assim, já estou fazendo, estou dando Sim, uma dura aqui, sim, ainda não está pronto, né? Então, enfim. sim. Vou ler a próxima casa, porque você anotou com letra de médico aí, você não vai saber, Foi. não. É. Eu vou te dizer. Qual é o meu maior desafio para me libertar disso? Senhor. Senhor, me ilumina, me ajuda a fazer essa leitura. Eu tenho aqui o queridão do julgamento, junto com o 9 de ouros, né? Então, assim, eu quero mudar para a segurança, para a estabilidade, né? Eu quero. Eu fico pensando aqui, essa coisa do. A gente falou um pouquinho sobre isso,
que às vezes é você não querer correr risco, né? Então, quando você tem um É, julgamento com 9 de ouro, você já quer ir por aquilo que é certo. meu Então, desafio é a garantia, né? é a O meu garantia de que vai desafio é o lugar da garantia. tipo, filha, não tem garantia de nada, sabe? Você É, então é isso. Então você entra naquele emprego que você não sabe se é para sempre, você casa com aquela pessoa que você não sabe se é para sempre, você tem tantas coisas que a gente não sabe que é para sempre. A gente quer que seja para sempre, mas talvez no meio do caminho a gente nem queira que demore tanto, né? Mas essa expectativa inicial, né? Então, eu não sei se eu já contei aqui, eu tenho uma cliente ótima, é uma menina muito nova, e aí ela queria saber lá sobre o relacionamento lá com um crushzinho, né? Então assim, tem possibilidade disso aqui? E o jogo super bom, né? Tipo assim, investe, né? Então se o cara tá investindo, sim. deixa chegar, né? Vai ser bom. Mas é para sempre? Eu fiz assim, e a menina, 20 e Ah, pouquinho, né? Assim, o sim. que é para Para sempre sempre, para de modo sempre é muito geral? O tempo, que é né, para sempre para Vitor? você que mal está começando a vida, né? Então, e ela assim, não, olha só, para sempre é até eu enjoar. Ela fala, então não é para porque para sempre é o seguinte, se eu enjoar e botar o cara para correr, tudo bem. Não pode eles enjoar de mim e Ele me botar para porque aí correr. eu me apego. Ela me falou com essa. Que aí sabe, né? Eu me apego. Me identifico. Preciso confessar que me identifico. Não foi por acaso que eu lembrei disso, né? Porque é um pouco esse lugar, né? Então, assim, a gente não tem garantia de nada para ninguém, né? Total, Então, total. eu, então, quando você fala que o desafio é o mago, né? E o desejo é esse julgamento, e aí tá, a gente tá falando aqui do sete de copas e do nove de ouros, meu, só vai, né? E constrói. É, Que essa estrada está é, sendo, será construída na medida em que você anda, né? Não tem é, lugarzinho no céu, né? Comprei um lote no céu. Isso não existe. é. É muito interessante, porque do lado de cá, meu desafio para isso é a morte com o nove de paus, né? Que, enfim, essa segunda carta aqui é uma segunda carta meio cansada, né? Meio parada, assim. As minhas cartas. Olha, pessoas, se vocês me escolheram, eu sinto muito, mas assim, tem A um primeira cansaço aqui. versão foi um quarto de espadas, não foi? Não, não, o quatro de espadas Foi apareceu depois, né? Eu lá no sabia que o último. quarto de espadas depois É, ficou. foi. Não, apareceu umas cartas de ouro super bonitas na primeira versão e tal. Enfim, notadamente a primeira versão não serviu. E a gente vai vir para um cansaço agora, né? Preciso olhar. Então, sou muito mais animada à noite, né? Então, o meu desafio para isso, para quem escolheu esse jogo, né, comigo, tem muito a ver com essa capacidade de tomar a decisão mesmo, assim, né? Nesse lugar do tô quase no final, sabe? Essa coisa que você falou da desistência do 7, quando chega no 9, você fala, ai meu Deus, sabe? Uma coisa meio quase assim. Então, tem muito esse desafio de tomar a decisão do ceifador, né? A decisão O que está na do. minha cabeça aqui, e é engraçado que de vez em quando eu fico meio obcecado com umas coisas, né? Então, essa semana eu lembrei de uma pessoa com quem eu trabalhei, e eu acho que desde então eu estou falando dela praticamente todos os dias. Então, eu acho que a gente não tinha falado, então chegou o momento de, tipo, antes que o dia acabe, eu preciso falar dela de novo. Antes que o dia acabe, faltam 15 minutos para o dia acabar, eu vou falar dela. Porque tem essas coisas de vício de linguagem, né? E aí essa pessoa que eu trabalhei, quando ela queria enfatizar alguma coisa, ela repetia a frase e com o mesmo, né? Então, tipo, estou cansado, cansado mesmo. Não podia só, eu estou cansado pra cacete, eu estou cansado. Puta, eu estou cansado, cansado Tá. mesmo, né? Nossa, está bom, tá bom mesmo. Então, sempre tinha essa repetição e o mesmo para poder. E aí, a carta da morte, quando você fala essa coisa do cortar, é cortar, cortar mesmo. Então, fazendo aqui minha homenagem à Maíra, então, é isso, né? Então, cortar, cortar mesmo. Adorei! Cortar, cortar mesmo. O meu desafio é cortar, cortar mesmo. Estou falando aqui em primeira pessoa do singular, né? Para alguns assuntos, o meu desafio é cortar, cortar mesmo. E não aceitar, né, a pessoa de volta no dia seguinte. Então, tem um pouco esse lugar. E agora, enfim, falando mais sério, quando a gente fala do nove de paus, é muito esse lugar do assim. Eu olho para essa carta do quatro de paus do Waite e eu penso assim, nossa, será que esse esforço está valendo a pena? Sabe? É um esforço que não vai deixar de ser feito. Assim, eu não estou colocando em xeque
o esforço. Eu vou fazer, eu tenho força para fazer e tá tudo certo. Mas é aquele momento que você fala, tá valendo a pena? Eu olho para a carta e eu penso nisso, né? Não é uma leitura simbólica muito estrita, mas enfim, eu olho para a carta e isso me levanta, A minha assim, um visão do nove de pouquinho. espada, nove de paus é diferente, mas quando eu olho a carta e ouvindo o que você está falando, é um pouco isso, né? Se eu pegar o aspecto negativo dela, até porque é o Sim. lugar de resistência, É uma casa do desafio, né? desafio, né? Porque, na verdade, eu mantenho essa posição mais por vaidade que qualquer outra coisa. Isso, exatamente. Eu tô caindo ali, né? Exatamente. Mas eu pego o bastão, né? Tipo, eu não tô conseguindo me levantar É, sozinho, mas tô eu aqui, pego o ó, bastão, tipo assim, firme. a cabeça Tô... dela assim, quando você tá ali, eu falo assim, não, mas daqui eu não saio, né? Isso, eu tô aqui, o quê? Ereta. Parece aquela coisa de Ereta, pai de com pé. controle remoto na televisão, né? Que tá dormindo, você muda de canal, assim, É, peraí, volta do cara que tô assistindo. Você, pai, você tá dormindo? Assim, não, tô aqui acordado. Tipo, porra, não. isso. É Então, isso aí. É isso aí. terceira posição, rufem tambores. Aquilo que você Ah, o precisa que preciso sacrificar. sacrificar? Ah, Eu não sei se gente. eu falei isso mais cedo, eu não sei se eu falei isso no primeiro vídeo, na primeira parte ou na segunda, mas enfim, eu gosto muito do Alquímico Tarô, que fala que no 9 de paus tem um lobo lá no meio uma fogueira, e diz, olha, tudo na vida é possível, mas cada Uhum, coisa tem seu preço. Você está disposto a pagar o uhum. preço para aquilo que você quer conquistar? Então, para a gente Ah, alcançar uma liberdade, a gente não vem, não cai no colo, né? Assim, tipo, a fada do dente trouxe para você o que você pediu, né? Então, qual o seu é esforço, o foda, que né? você precisa sacrificar, precisa para abrir mão, lembrando, né, que a gente já falou disso lá na carta do pendurado, já não sei quantos programas atrás, né, da coisa do Sim. sacrifício, é aquilo que você entrega para conquistar algo maior. Então, você não está simplesmente dispensando, jogando fora, qualquer coisa assim, você está almejando algo que vai valer a pena. Uhum. Com a mão em cada lado, assim, tirando, tipo assim, precisa sacrificar o carro com um dois de ouros. Ah, um dois de ouro, mentira. Não fala isso. Ah, Olha que bacana esse brilho aqui desse vai, fala. Golden. Esse baralho é muito bonito. Eu preciso comprar um desse. É muito bonito. Pavão Preciso branco comprar ou preciso ganhar, não é mesmo? Vamos joga para deixar o isso aqui inverso. no Então, ar. É. Vamos jogar isso aqui pro ar, né? a Pavão Branco acabou de receber, que eles estão colocando, está recebendo um estoque novo e tem esse. Ah, é? Então, Ah, se bom quiser dar saber. para a Ana, corra, né? E faça Corra, essa graça. corra, exatamente. Te dou Ela meu merece. CEP. Te dou meu CEP. Ah. Sacrificar o carro com o dois de ouros é cada hora que é uma coisa diferente. Então, para mim, isso aqui Uhum. funciona meio como se fosse um vagalume, né? Então, sacrificar o Tá. caminho que você quer, que você está traçando, e às vezes você, eu quero ir para cá, não, pensando bem, eu quero ir para lá, mas pensando bem, eu quero, assim, põe o carro numa reta só, decide o que você quer, mira e vai. Porque para mim esse dois de ouros, né? Dois de ouros está comprometendo a natureza desse carro, exatamente porque é essa coisa que tá lá o molequinho jogando limão no sinal, né? Então, cada hora é uma coisa diferente, né? As Isso. oscilações, né? Então, Mas deixa eu pegar esse gancho, vai. porque para mim sai sacerdotisa com dois de ouros, Opa! né? Então, esse lugar que fala sobre sacrificar essas dúvidas internas, né? Eu gosto muito desse olhar, assim, É muito esse doido essa lugar combinação aqui, interno. porque assim, o carro, o movimento, a papisa, a Isso, passividade, e os dois falando desse negócio isso, dessa oscilação, né? Uma é essa isso, oscilação para fora e, no seu caso, essa oscilação para dentro. isso, exatamente. Era exatamente Cacete aí que eu isso. ia chegar, porque vai falar muito desse lugar de olhar para dentro. E eu falei isso, enfim, no que a gente não conseguiu gravar de manhã, né, que deu erro, apareceu isso e eu quero, isso me veio agora e eu quero juntar aqui, muito nesse lugar de ficar encontrando justificativa para eu tomar a decisão que eu quero e não necessariamente a decisão que precisa, Sim. né? Se a gente é aquela coisa de se organizar direitinho, todo mundo transa, né? Então, se organizar direitinho, a gente encontra justificativa para tudo. Mas o fato é, a hora que você se conecta dentro,
nesse lugar do silêncio, nesse lugar da sacerdotisa que é muito silencioso e muito essencial, né? E muito pouco racionalizado, assim, nesse lugar. O que é que faz sentido para você, né? O que é que, de fato, se apresenta como caminho. Então, sacrificar um pouco essas dúvidas, sacrificar esses lugares de ai, mas isso aqui ia ser tão melhor. Não, mas espera aí, o que vibra em mim é o outro, é esse lugar aqui, do lado de cá, né? Do lado direito, e não esse lado esquerdo que parece tão perfeito. Então, me parece que tem esse lugar de sacrificar um pouco essa racionalidade, privilegiando esse lugar da intuição mesmo, assim, privilegiando esse lugar do saber um pouco mais fundamental, assim, mais profundo, sabe? Eu ficaria com essa imagem, assim. Sim. Acho que é importante. Essas coisas da intuição, inclusive, é curiosa, né? Porque eu tenho uma cliente que ela tem vários casos em que ela foi traída. Então, ela se envolvia com alguém, que em algum momento ela descobriu que o cara estava com outra, aí saía daquilo ali, apontou a situação que ela... Então, isso tinha uma maneira, tinha um padrão estabelecido. E aí, em algum momento, ela já teve um jogo que ela disse, agora eu estou muito mais esperta, porque agora, quando o cara fala, tipo, hoje eu não marcou comigo, aí tipo assim, eu não vou porque eu vou jantar com a minha mãe, a minha intuição já diz, e aí a intuição dela está na casa da lua, né? Quer dizer, por que você se engana? Eu falei, cara, isso não é intuição, isso é medo, né? Tipo, Total. porque às vezes as pessoas jogam intuição porque é aquilo que eu não tenho uma explicação para dar, né? Então, eu já tive pessoas na minha vida, tipo assim, Marcelo, não faz isso não. Por quê? Não, minha intuição. Eu falei, cara, ou você tem um argumento, eu não tenho um argumento, né? Tipo, a minha intuição não tá aqui no jogo, né? Pra gente poder chegar, sabe? Traçar um caminho. Acho que depende muito da relação que se estabelece, né? Do nível de consciência que se tem, Esse aqui é o inclusive ponto, sobre né? a Então, assim, intuição. para falar de intuição, a gente precisa realmente se abrir para isso. Sim, Porque às vezes é um lugar sim. que tá realmente tá papisa, né? Essa papisa conversa lá com a lua em algum lugar, né? Então, assim, cuidado para não deixar que Sim, esses sim. medos não evaporem para cá. Porque assim, se eu pegar um exemplo prático, por exemplo, se eu pensar no IPFEM, né? Tem muita gente que chega para fazer parceria com o IPFEM, enfim, muito desses lugares. E tem gente que é muito automático, eu entrar em contato e falar, puta, vamos conversar, vamos trocar e tal. E, cara, tem gente que simplesmente não vai, assim, você fala, meu Deus, mas essa pessoa seria um contato tão incrível, né? Essa pessoa tem as portas A, B, C, D, que eu gostaria tanto de acessar. Enfim, eu tô dando esse exemplo porque eu estou efetivamente nesse lugar há 15 dias, assim. Tem um puta contato incrível que pode abrir uma porta muito, muito foda pra gente, assim. E eu ainda não sei o que é que não me deixa me mover para ele. Sim. Mas depois de, sei lá, 10, 12 anos de tratativa, né, de trabalho mesmo, Sim. de garimpagem sobre essas coisas, eu nunca, na verdade, desconsiderei a minha intuição de 10, 12 anos para cá, menos ainda, né? Porque, enfim, a gente aprende o quanto isso é forte. Mas sempre tem uma explicação. Então, quando eu digo assim, não sei o que que é, de fato, eu não tenho uma explicação muito cartesiana, mas eu consigo te dizer, O cheiro, né? algo me diz, isso, não é por aí, não combina comigo, não vai me levar para o que eu quero, não, apenas não, né? Não tem, não coaduna, não dá match, não, né? Pode ser que por inteligência comercial eu marque a reunião e vá lá para ver com os meus olhos, né? E ter ali a Sim. coisa do sentido, né? O cheiro, né? A visão e a percepção do que de fato alguma coisa já me contava. Mas realmente, só não fazer por não fazer, enfim, não me parece razoável. Agora, tem uma coisa que na primeira gravação que não saiu, apareceu, e que aqui começa a costurar parecido, que é, pelo menos no caso do meu jogo, o quanto a pessoa tá com esse domínio da libertação na mão, né? Sim. O quanto a pessoa tem na mão essa possibilidade de pegar esse assunto, né, do qual ela quer, enfim,
se vê livre, né, entre aspas. Acho que vale a pena quem está vendo a gente nesse vídeo ver a gente no primeiro para falar sobre isso, para entender mais sobre isso, mas esse lugar de que está muito na mão da pessoa, assim. Não me parece, tirando essa torre aqui um pouco, né, não me parece ter nada muito maior que te impeça de olhar para esse lugar da liberdade, assim. Tem uma frase que meio que passou pela minha cabeça agora, preciso resgatar direito, que é alguma coisa que fala do tipo, ser infeliz é muito fácil. Todo mundo pode ser infeliz, né? Agora, para ser feliz, você precisa meio que dar uma dura ali, né? Para poder trabalhar, Total, garimpar, se total, autotrabalhar. Então, total, é um pouco por aí. sim. A quarta posição é como você abraça a sua liberdade. Quem está aqui comigo vai abraçar essa liberdade. Tô até tensa, tô até com medo de virar minhas cartas. Deixa eu ver a sua primeiro. A gente trocou aqui, né? Então, abraça a liberdade com o mundo, Isso é um mundo? com o nove de espadas que voltou, estava na... Nossa, Nove de espadas a eles que volta fazem dos que não presente. foram. Mas é legal porque o nove de espadas saiu na versão consumida pelo demo e saiu exatamente naquilo que deveria ser cortado, né? Então, assim, o que é cortar com nove? O que é abraçar com o mundo com nove de espadas? É você simplesmente se abrir para, se tornar receptivo para tudo que vem e efetivamente não ficar nesse lugar de ficar pensando 15 mil coisas. Porque esse pensamento, né? Então, o nove de espadas fala de um pensamento, a cabeça que está estressada. É uma mentalidade aflitiva. E quando você tem como recomendação um nove de espadas, você precisa furar essa barreira e ir no cerne da questão. Você não pode ficar distraído com as coisas que estão ali tentando te desviar do caminho. Então, quando você fala que eu quero me libertar de alguma coisa, o que de fato você precisa se libertar? Você pode achar que você precisa se libertar de um trabalho. Mas o que está por detrás desse trabalho? Então, sabe, tem um lugar meio que, vamos descobrir aqui, que está Sim. um pouco mais além disso que você está vendo, porque o que te oprime nesse momento é só o que está aqui. Mas o que de fato está causando um problema está um pouco mais adiante. E quando fala sobre abraçar o mundo, seja inteiro, seja íntegro, seja você mesmo. Eu queria só fazer uma observação adicional, porque eu estou muito com essa palavra, estou muito com essa expressão, na verdade, de dar espaço para o sofrimento, né? Então, quando a gente pensa numa casa de como é que eu abraço a liberdade, sai um mundo com nove de espadas, eu fico muito com essa sensação de que você abraça a liberdade quando você se dá conta de que a felicidade pode existir quando você ganha consciência de que você é triste, né? Quando você ganha consciência de que aquilo que você queria não deu, assim, não fez, né? Não aconteceu. Mas que, ok, assim, você fez tudo o que você podia dentro do que você tinha de ferramenta, enfim, não tem esse lugar de negligência ou de conformidade ou de, sabe, de displicência, assim, de Aham. falar, vou fazer de qualquer jeito, meio foda-se e tal. Se isso está coberto dentro da gente, que é uma coisa que eu converso, enfim, não só aqui em casa, mas com as meninas do IPFEM também. Uma coisa é a gente não conseguir com a tranquilidade de que a gente fez tudo o que a gente podia. E se a gente não conseguiu, ou é porque a gente não tinha alguma ferramenta para aquilo, a gente não tinha algum conhecimento para aquilo, ou porque não era mesmo para ser, assim, né? Tem que dar uma respeitada no Kairos, assim. Eu acho que, né, tem o Cronos e que a gente meio que controla, mas tem o Kairos das coisas. E hoje, na reunião do IPFEM, a gente fez um ano hoje, né? Dia 9 de julho. Então, inclusive agora são meia-noite, né? A gente Opa, já é fez. dia da pizza. Pede uma aí. Vamos comer agora. Eu sabia que você ia falar isso, porque ele falou do dia da pizza, gente. A gravação inteira de manhã. E a gente fez um ano hoje, e eu falei muito para elas sobre todas as portas em que a gente bateu e que não necessariamente nos retornaram algo, a prática.
E todas as vezes que eu penso nessas portas, outras portas, óbvio, retornaram muitas coisas, mas Enfim. muitas portas não. E todas as vezes que eu penso nessas portas, antes de ficar triste, né? Às vezes eu nem chego a ficar triste, mas antes de ficar triste, o que eu ouço é paciência com a semente, né? Paciência com a semente, assim. E quando eu olho para o IPFEM, para as pessoas que estão comigo, cara, tem gente que eu conheci 15 anos atrás. O IPFEI ele está sendo construído sem eu saber, no mínimo, há 15 anos. Sim. 16, oficialmente. Então não tem muito como a gente saber esses desígnios mais divinos, assim, sem esse lugar muito místico, mas esses desígnios mesmo que a gente No não outro dia tem eu publiquei lá no meu conhecimento, né? perfil do Instagram, no dia 29, né, que foi dia de São Pedro, eu publiquei sobre o jogo da chave. Uhum. E, Ah, eu fiz esse jogo, lembro bem. pois é. E aí, uma das coisas que eu falo, né, então a chave, né, que tem um desenho de uma porta, né, então a chave você precisa poder abrir a sua porta. E aí eu coloco a observação, né, que algumas vezes essa porta não abre para o seu bem. Essa porta não era para você. Isso, Abrir essa porta para trazer isso, infelicidade. Então, assim, algumas portas não isso. abrem, você está sendo protegido. Agradeça. Que Uhum. bom que essa porta não abriu. Por mais que eu quisesse, por mais que eu achasse que era a solução da minha vida, por mais que estivesse me rasgando por isso, mas Isso, confia. isso. É muito comum, em abordagem terapêutica do feminino, com mulheres, eu propor a visão do livramento, né? Então, quando vem muito um lamento do que eu queria e não consegui, eu digo, bom, vamos tentar fazer o exercício do livramento. E se isso tivesse sido um livramento, né? E se isso levasse você para um lugar mais difícil emocionalmente de sustentar, ou para um lugar de apego, ou para um lugar de emaranhamento um pouco mais delicado, né? Então, eu tenho a tendência de acreditar que eu sou muito otimista, tá, Má? Assim, acho que essa é uma característica muito minha, assim, eu me acho muito aterrada e muito realista, mas assim, o meu óculos, ele é sempre muito, eu acho, né, muito otimista. Então, mesmo quando as coisas não saem do jeito eu quero acreditar, e aí é o que eu chamo de exercício de fé, né? E o que eu falo para as mulheres, assim, se eu, independente de alfabeto religioso, tá? Sim. Se eu acredito que esse Deus, e aí vamos chamar esse Deus no masculino mesmo, por enquanto, porque é o mais didático que existe. Se eu acredito que esse Deus é bom, é justo, e eu quero acreditar, porque é uma escolha, né? A gente não sabe. Então, Sim. eu quero acreditar que ele sabe o que ele está fazendo. Quem sou eu para dizer que determinada coisa está errada? Ela pode não ter saído do jeito que eu queria, mas se eu quero acreditar que essa inteligência suprema sabe mais do que eu quero acreditar que por algum desígnio divino, eu não sei por quê, mas aquilo não saiu do jeito que eu planejei. Ok. Vamos ver. Em algum momento, talvez eu receba a resposta. E é muito comum eu receber as respostas, assim. E eu gosto muito de dar o exemplo de quando eu não fui contratada no Santander. Eu estava desempregada há 3 ou 4 meses, mais ou menos, já empreendendo em outras frentes, mas nesse lugar de começo de empreendedorismo. E aí eu fui para várias reuniões, na verdade, no Banco Santander, no administrativo, no RH, né? E todo mundo me amou, me adorou, etc. E na época, a pessoa que ocupava a cadeira de vice-presidência de RH foi me entrevistar. Um dia à noite, se atrasou pra caramba e tal. E eu esperei ela, acho que por 1h10, atrasada. E a entrevista não durou, acho que 8 minutos, assim. Ela me fez uma pergunta se eu conhecia um determinado software, que era um software de gestão de muita larga escala, e eu nunca Uhum. tinha trabalhado numa empresa daquele tamanho. A gente está falando de mais de 50 mil funcionários, então Sim, é sim. muita gente. E eu fui o que eu sou, né? Eu não ia dizer que eu conhecia uma coisa que eu não conheço. Falei, não, mas não me furto de aprender, assim, né? Posso aprender tranquilamente. E ela encerrou a entrevista e me reprovou. E eu achei aquilo, era uma vaga de gerente, tá? De RH pro banco. E eu fiquei mal, assim, umas 2 semanas. Cara, 2 semanas depois, eu nunca vou esquecer. Era início de dezembro, eu tava entrando num show da Maria Bethânia, que eu queria levar minha mãe e tal.
e eu tava levando a minha mãe, meu telefone tocou. Era uma ex-amiga, uma ex-colega de trabalho, uma ex-amiga minha de trabalho de uma empresa que eu trabalhava. E ela me ligou e falou assim: você tá trabalhando? E eu falei: não. E a gente nem se gostava, tá? Assim, não era, somos super amigas. Não, a gente se pegava bastante. Mas ela confiava muito no meu Pegava trabalho, bastante, não no sentido bom. não no sentido bom, not a good way. E aí, tá trabalhando? E eu falei, com muita vergonha, eu falei, não. E ela falou: olha, é o seguinte, o meu irmão acabou de assumir como diretor administrativo de uma rede de restaurantes e ele precisa de alguém para implantar RH. Eu só pensei em você. Eu não consigo fazer. Posso passar seu telefone? Posso. Pode. Passou meu telefone, sei lá, 10 dias depois, eu virei head de RH pela primeira vez. Então, aquele não do Santander Sim, me levou a ser head de RH de uma empresa de médio porte, né? A gente está falando de 1.000 e tantos funcionários e tal. Que foi o começo da minha caminhada para ser head de RH de América do Sul de 9 países, assim. Então, talvez se eu tivesse ficado no banco, a minha trajetória não teria sido desse jeito, né? E eu gosto sempre, então, de trazer esse lugar da distância temporal. Na hora que acontece, é uma merda. É uma merda. Você fala, nossa, né? Meu Deus. Como assim? Eu não conheço, eu não fui aprovada, não isso. Bom, parênteses. Uns meses depois, eu fui contactada pelo RH do banco para me contratar diretamente. E aí, meio que ficou subentendido que eles não queriam pagar o headhunter, entendeu? sim. E aí eu achei uma puta, enfim, mesquinharia, porque principalmente quando você fala de um segmento que tem o tipo de lucro que se tem, Pois é. que mundo é esse que a gente quer construir, né? Mas enfim, eu também entendo que muito mais do que a instituição, está muito mais atrelado com as pessoas Pessoas. que estavam lá naquele momento do que qualquer outra coisa. E tudo bem, não diminui em nada a instituição para mim. Mas hoje, quando eu me distancio, né, temporalmente e olho para a história, para a minha história, eu falo, meu, ser reprovada no banco foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, sabe? A gente não sabe muito bem na hora, mas Sim, é uma escolha de fé um pouco nesse lugar, né? tem uma coisa que você falou que eu estava pensando aqui, eu sempre recomendo, e eu vou botar na legenda aqui embaixo, o vídeo da Viviane Mosé sobre a importância do sofrimento. Eu acho que é ótimo isso. Viviane Mosé, Porque coração. quando fala essa coisa do mundo e do nove de espadas, assim, a gente está falando aqui de improviso, né? Tá tirando a carta na hora, só que as coisas vão meio que assentando, vão tomando outras formas, né? Sim, E, e essa coisa de abrir espaço para o nove de espadas também é importante, porque a gente quer se libertar do sofrimento, mas a gente não isso, quer entrar em contato com ele. A gente só quer se libertar. isso, isso. Então, A gente só quer que ele vá embora, né? Na prática é isso. Eu só quero alguém que tire esse negócio daqui. Só quero me livrar. E aí, acho que também no primeiro vídeo, eu não sei se no primeiro vídeo ou no vídeo que não ficou gravado, já não sei mais, eu falei muito sobre o que a gente faz no renascimento, né? A sim, formação de renascimento, assim, como o Cáliz, ele propõe esse lugar da integração, né? Então, eu não preciso lutar contra nada. Eu só preciso abrir espaço para que tudo caiba. E aí, a partir daquilo que cabe, se eu juntar um pouco de conceito de constelação, a partir daquilo que cabe, eu consigo enxergar o que está de fato por trás, né? Aquilo ali está a serviço do quê? Aquele sintoma, aquela dor, aquele comportamento, isso está querendo me mostrar o quê? Né? Então, conversar um pouco nesse que sentido. é o Assim. que a gente chegou a falar, né, que é sobre não é querer se livrar da dor, mas tentar entender o que a dor tem para ensinar. Porque, na verdade, é a Isso, dor que cura. A dor está curando uma coisa que é maior do que ela. é E aí você só olha isso, essa dor, tipo, eu preciso me libertar desse negócio. é Só que esse isso, negócio está, tipo, amigo, vem cá, né? Me é isso aí, abraça, né? Deixa eu te mostrar o que está acontecendo. é isso aí. Muito bem. Posso Você, falar então? pode? Como é que eu abraço a liberdade? O Ah, louco com 6 de ouros, né? o louco tinha saído no meu jogo Então, da primeira versão. E é da primeira importante isso. versão, e ele fez questão de se manter presente aqui, assim.
Esse Ótimo. negócio, esse foco, às vezes ele acontece, ele não acontece, né? Mas tudo bem, tá ótimo. Como é que eu abraço a liberdade? Eu abraço a liberdade muito nesse lugar de me conectar com o meu querer. Primeiro assim, eu abraço a liberdade lembrando que eu sou livre, né? Sim. Acho que isso é importante. Acho que nos outros episódios, toda vez que sai o louco, acho que ou eu ou você, a gente falou isso, assim. Meio que a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar que a gente é livre. Ah, mas eu tenho a minha mãe, meu pai, idosos, meu filho, meu marido, meu não sei o quê, meu não sei o quê, tá doente, meu trabalho, tá, tá, tá. Pera. Não importa nada. Você é livre, né? E eu costumo dizer que eu tenho a sensação de que Deus me deu um filho com 17 anos, porque eu engravidei com 16 anos, né? Uhum. Enfim, óvulos novos, biologicamente maravilhoso, mas emocionalmente fudido, Sim. né? Então, me fudi. Mas enfim, eu costumo dizer que Deus me deu um filho com 17 anos para eu não virar tocadora de gaita em Veneza, né? Então, assim, com os dreads cheios de, né, diferente, assim. Porque eu tenho muito essa clareza de que a responsabilidade para com os meus filhos, né? Um com 17, um com 27, ela foi tão grande, não nesse lugar da obrigação, mas nesse lugar de falar, bom, ok, eu tenho filhos, eu preciso arcar com isso. Que se eles não existissem, acho que eu estava meio voando por aí, assim. Eu nunca esqueci de que eu sou livre, mas é como se eu tivesse assinado um contrato. Do Sim. tipo, olha, eu vou dar conta disso aqui, né, por um tempo, até ficarem maiores de idade e tal, e logo eu... Tanto que agora, que um vai fazer 22 e um vai fazer 12, a gente tá falando de 2020, né? Esse lugar da liberdade é muito novo para mim. Da liberdade do tipo, cara, eu posso entrar num avião e fazer um intercâmbio de 3 meses, porque assim, um filho é adulto. O outro, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tem um pai, né? Então, é ligar para o pai e dizer, olha, vou fazer isso, assim, assim, assado, organizar, conversar com ele e pau na máquina, né? Isso é tão novo para mim, porque eu tenho... Minha irmã nasceu, eu tinha 11, meu irmão nasceu, eu tinha 15, meu filho nasceu, eu tinha 17, meu outro filho nasceu, eu tinha 27. Então, desde que eu me entendo por gente, Ter eu essa tenho disponibilidade. criança. Sim. Eu tenho criança do lado, assim, para cuidar, para dar conta, para dar conta de escola, dar conta de tudo. Então, vivi muita coisa, trabalhei, viajei muito a passeio e tal, mas nunca foi esse lugar de, puta, deu na veneta, entrei no avião e fui. Não, é todo um rolê logístico para viabilizar o negócio, entendeu? Então, mas sempre foi uma escolha. Sempre foi uma escolha. Acho que isso precisa ficar muito claro. Então, acho que a primeira coisa é lembrar de que a gente é livre, né? E aí, abraça a liberdade pensando nesse lugar de, assim, do que eu tenho para dividir, né? O que eu tenho para contribuir, Eu fiquei né? achando curioso esses ser de ouros aí, porque é muito. Que é uma conversa que a gente já teve já em outras ocasiões, né? Nós dois, que é coloca Uhum, assim: eu demando do outro, mas eu estou dando também. Tipo assim, qual é a contrapartida, isso, né? Então, assim, eu quero, mas eu também entrego. Como é que funciona isso? Então, aqui, isso. ok, nós queremos ser livres. Ok, queremos de um tudo nessa vida, inclusive o gato. Uhum. É um gato preto. Esse meu gato preto que veio ver Gato a preto na gente. sexta-feira. Um gato preto que veio ver a gente. Pode falar. Mas tem esse lugar também, assim, então tá, mas isso aqui é liberdade. Mas o que você está oferecendo para você ser livre? Isso, Não é o sacrifício que eu falei do 9 de coisa, né? Oferecer mesmo, né? Então, isso. que é uma coisa que eu acho curiosa, né? Porque as pessoas, por exemplo, vivem reclamando às vezes que não tem dinheiro, e aí eu às vezes me sensibilizo com pessoas que estão pedindo coisa na rua, né? Então, óbvio, né? Uhum, Tem uma questão de segurança e tudo mais, um certo bom senso,
Mas, na maioria das vezes, eu acabo ajudando alguém na rua, porque para mim é como se fosse eu tenho para oferecer. Então, para mim, bem esse seis a imagem dos seis de ouros, né? Perfeito para Uhum, isso, né? Porque assim, uhum, porque o universo está me dando de alguma maneira, uhum, né? E aí, obviamente, tem coisas que são fica, né? Então, assim, eu comecei a fazer isso no Arocho, né? Então, talvez eu ia no Arocho, sempre tinha alguém que estava pedindo, fralda, não sei o quê, não sei o quê. Então, só que eu falei, cara, não tem como sair no Arocho sem ter alguém por perto. Então, tem que escolher um que eu vou ajudar e acabou-se. Ou não escolher ninguém, né? Então, é isso. Não precisa ficar abrindo carteira para todo mundo, qualquer situação. Mas em alguns isso. momentos tem um lugar meio de gratidão, do tipo assim, puta, a vida me dá, então deixa eu ajudar alguém. Então, se você não ajuda alguém Uhum, na rua, ajuda uma instituição de caridade, ajuda qualquer coisa que você possa fazer pelo outro. Então, o teu problema não é, às vezes, dinheiro. Então, quando dinheiro, então compartilha. Se o seu problema é amor, seja amoroso. Seja amoroso de verdade. Não é só não é a criança que quer lá o peito de qualquer maneira, né? Só caráter oral ali, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, o que você tem para oferecer uhum. também para as pessoas? E oferecer de Isso, maneira bacana, não é oferecer já como moeda de troca. isso, Né? Então, é tudo, isso, né? Tudo que eu quero conquistar da vida, eu preciso estar pronto também para oferecer. Oferecer de boa. isso, Oferecer só porque é justo, né? Essa coisa de manter essa balança isso. equilibrada. Você sabe que na Umbanda a gente fala muito sobre. É muito comum as pessoas chegarem na Umbanda, ou mesmo no Candomblé, pela dor, né? Uhum. Então, já tentei de tudo, nada deu certo, vou tentar aqui uma macumba para ver se funciona, né? Não, já não tenho nada a perder, não é mesmo? Faltou do É muito campeonato. comum, exatamente. Enfim, naquela época que a gente podia se encontrar pessoalmente, né? Antes Uhum. da pandemia, é muito comum, era muito comum, é muito comum as pessoas chegarem pela dor mesmo, assim. Mesmo as pessoas que não são, enfim, praticantes da religião. Só que quando você para estudar, de fato, principalmente as funções energéticas, né? Na Umbanda a gente olha muito para esses lugares de movimentação energética, assim. E uma das coisas que a gente aprende é que quanto mais eu compartilho, mais eu atraio. Então, sei lá, vou dar um exemplo besta. É muito comum em dia de orixá, né? Especificamente, a gente ancorar aquela energia com comida. E já foi o tempo que a gente fazia comida e deixava lá para jogar fora, né? Então, hoje em dia é muito comum a gente, então, sei lá, dia de Ogum, né, que é dia de São Jorge. A gente vai, faz a feijoada, faz tudo e tal, e come. Benze, tem um jeito meditativo de fazer a feijoada e come, né? Só que o que que a gente É meio todos mundos isso, né? estuda? Porque o prensado indiano é isso, né? A comida é abençoada, você consome. É uma Isso, benção, né? isso, Não isso, tem você sentido você fazer, consome, vai pegar, vou exato. pegar na encruzilhada agora. Você é amigo. Tem que passando fome. Pois é, mas é que assim, tem né, um comportamento até recente, que é isso, né? Eu vou fazer a oferenda, eu vou deixar lá na encruzilhada, eu vou deixar no ponto de força da mata, ou vou deixar no ponto de força do mar, etc., e não vou consumir. E aí, muitos sacerdotes e muitas sacerdotisas de Umbanda começaram esse movimento de não, peraí, vamos abençoar e vamos comer, né? Vamos usar isso, assim. Enfim, Sim. como é uma No próprio dia de religião. Ogum, tipo, você vai fazer uma feijoada para um orfanato, vai fazer uma feijoada para um asilo, né? Tipo, isso é legal, né? Isso, Que mas você pega assim, essa oferenda e isso. como é que eu É que posso. daí também depende muito de cada Enfim, lugar, mas. né? Acho que a gente Aham. precisa olhar para isso, assim. Mas enfim. Daí você fala assim, bom, mesmo que você não esteja no terreiro, né? Quando você vai fazer em casa, uma firmeza em casa e tal, você fala, bom, vou fazer e vou comer. Daí, o que a gente começa a discutir é o seguinte, tá bom, esse ano, vou pegar o dia 23 de abril desse ano, eu fiz uma feijoada em casa, benzi, acendi minhas velas, botei as espadas, né, de Ogum, etc, etc. E, cara, fiz um pote para a sogra do meu filho, fiz um pote para cada porteiro, fiz um pote para alguns vizinhos que, tipo, super gosto e tal. E dentro da minha possibilidade, dentro da quarentena, porque a gente precisa lembrar que a gente estava em quarentena, dia 23 de Sim. abril, né? Dentro das minhas possibilidades, dentro da quarentena, eu expandi isso, né? Então, eu peguei essa bênção concentrada no que eu acredito que é a comida, no elemento, e expandi. E a hora que eu expando, eu recebo de volta, né?
E aí eu faço um paralelo com o mercado de trabalho. Porque olha, uma das minhas raivas, assim, dos meus ranços como diretora de RH, era dizer, viu, você almeja uma promoção, você quer uma promoção? Então funciona assim. O meu jeito de explicar era mais ou menos assim. Olha, eu não tenho como só atender o seu desejo, sem saber se você performa ou não. Não é assim que funciona. Eu não posso apostar desse jeito, porque com a legislação trabalhista que eu tenho amarrada, se eu promovo você de coordenadora a gerente e você não performa, eu não posso te voltar, né? E aí eu tenho que te mandar embora. Então, assim, não faz absolutamente o menor sentido para ninguém. Por outro lado, é contra a lei eu botar você fazendo uma coisa sem te dar o cargo. Enfim, tem uma série de questões, né? Então, o que eu gostava muito era de promover treinamentos dizendo: olha só, parece super esquisito, mas eu preciso ter um mínimo de certeza de que você já performa na cadeira da frente. Sim. Né? Então, eu não quero que você trabalhe mais para ganhar menos, e daí eu amarrava umas remunerações, enfim, umas compensações um pouco diferenciadas, a gente fazia uns actings e tal. Mas é um pouco isso, entender que pode fazer sentido você dar primeiro para receber, né? E não ficar deitado em berço esplêndido esperando receber só. Né? Então, acho que esse louco com esses 6 de ouros fala um pouco sobre isso, assim, eu abraço a liberdade quando, depois dessa torre, dessa morte, dessa sacerdotisa, eu tomo essa decisão de fato, abraçar esse meu querer e compartilhar o que eu tenho, né? Entregar para o mundo o que eu tenho. Então, e sustentar esse lugar, porque não é um lugar fácil. Às vezes você pode ser taxada de idiota, você pode ser taxado de trouxa, de ingênua. Sim. E ok, assim, o que eu costumo dizer é, cara, se a pessoa me enganar, ela que se entenda com ela, assim, tipo, ok, eu vou ficar triste, vou ficar frustrada e vou seguir minha vida, porque isso fala sobre ela, não sobre mim, assim, né? Um pouco nesse lugar, então, esse louco com esses 6 de ouros me vem muito isso, assim. Puta, dei uma puta E é volta, né? legal isso, né, que eu fico aqui pensando, não sei se eu já comentei isso aqui antes, né, mas quando você faz preces budistas, geralmente aspirando alguma coisa, então, clássico a questão de emprego, né? Assim, eu estou desempregado e eu preciso de emprego, então, senhores Budas, né? Assim, né? Eu, sei lá, eu tenho lá uma devoção especial, né? Então, Tara, por favor, me ajude nesse emprego, né? Uhum. Que clica, né? Que eu possa encontrar condições favoráveis para de novo estar empregado, para de novo ter uma remuneração, para de novo. Assim. Só que aí qual é que é uma pegadinha, mas acho que aí a pessoa até pode fazer isso com má intenção, mas eu acho que é importante esse cultivo da generosidade, é do tipo que eu e todas as pessoas que se encontram em situações inclusive piores do que eu, possamos ser favorecidos na conquista de um emprego. Se eu estou doente, eu estou rezando para o Buda da Isso. medicina, não olhe só para a minha doença, mas olhe para todos os enfermos. Que é esse lugar também que, ok, então Mas o ocidental não tem esse lugar do coletivo, né, Má? Porque muitos anos atrás eu li uma a minha matéria de boca, uma meu pirão empresa. primeiro, né? Como é que é? Pois é, quem muito grita, quando não tem pão, quem muito grita, ninguém tem razão. Tem um ditado assim também. Mas faz muitos anos eu li uma matéria, e aí é óbvio que a gente fica olhando para a Suíça, para a Suécia, né, como esse lugar, enfim, de padrão e tal. Mas era uma coisa muito simples, assim. Então, por exemplo, o estacionamento da empresa, enfim, todo estacionamento, de uma maneira um pouco mais geral, vai ter aquelas vagas que são mais próximas da entrada e as mais distantes da entrada. Se a gente pensar em lugares mais térreos, né? E Uhum. não em edifícios de garagem, assim, que é mais a realidade da Europa do que a nossa. E eu estava lendo uma matéria de que quem conseguia chegar mais cedo parava mais longe, porque chegava mais cedo e podia caminhar tranquilamente e deixava as vagas de mais perto Ele tá ali em para quem cima não da pista. necessariamente conseguia chegar mais cedo assim, ou porque se atrasou naquele dia, ou porque a dinâmica da família não permite, quer dizer, mas um senso de coletividade para algo extremamente simples que se autorregula, né?
Então, eu sempre penso sobre isso, assim, sobre por que a gente não se autorregula? Por que a gente precisa de uma lei, precisa de uma ordem, precisa de algo que seja soberano e mandatório do ponto de Ainda vista assim, de se eu comando tentar e burlar. controle? Isso. Do ponto de vista de comando e controle, para ainda tentar burlar no conceito de primeiro eu, né? E de proteger quem eu amo, e não de entender que isso, enfim, precisa estar disponível para todo mundo. Mas é a hora que a gente começa a andar um pouquinho para trás, não precisa ser muito, a gente chega na colonização, né? Um país que majoritariamente, tirando um pouquinho o sul, né? Mas que majoritariamente foi formado por colonização de exploração, na raiz do sistema, né, não vai ter algo bom, assim. Quando tem aquele canal do Eduardo Bueno, né, que eu gosto muito, assim, ele é um jornalista, mas que parece um historiador, assim, eu acho ele incrível. Ele conta que o primeiro-ministro da Fazenda do Brasil foi um ministro expulso de Portugal por corrupção. Então, você não serve aqui, vai para a colônia. Vai fazer alguma coisa na colônia, né? E aí chega na colônia, rica em muitas coisas, tem aquela música do Chico, né? Dormia a nossa pátria mãe, tão distraída, sem perceber que era subtraída, né? Em tenebrosas transações. Então, acho que isso fala muito sobre a gente, assim, sobre esse sistêmico brasileiro que não tem pai, porque por conta dos estupros indígenas, negros, etc., a gente tem um problema de raiz muito forte com paternidade, e Sim, quem não tem paternidade tem muita dificuldade de andar no mundo, né? Do ponto de vista de constelação, de sim. infraestrutura, etc. Então, o Brasil, quando a gente olha como país, ele tem um problema muito ancestral, assim, para resolver, de equilíbrio. Então, quando a gente olha para o ponto de vista de colonização, é muito difícil que a gente acredite que vai dar certo mesmo, porque as pessoas estão sempre preocupadas com o indivíduo e com quem se ama, né? Então, se eu puder conseguir a propina para quem se ama, o apartamento para quem se ama, a Teve uma galera viagem que para tem quem gente que se pediu ama, a ajuda emergencial, sendo que não precisava, só porque, tipo, é isso, uma ou por boa. brincadeira, né? Ou por brincadeira, ou por não sei o quê, Ali tá dando, né? Eu lembro uma vez que eu peguei isso é de um carona numa pessoa. empobrecimento, né? Eu peguei a carona uma vez com uma pessoa do trabalho e a gente ia almoçar no shopping e ela foi parou no lugar de cadeirante. E aí eu falei assim, não tem alguma coisa errada assim, não? Né? Ela assim, não, não, porque eu já tive problema, que eu tive pino, não sei o quê, então o carro dela era um carro preparado para cadeirante e tinha um adesivo de cadeirante, porque em algum momento na vida ela foi cadeirante, mas tipo assim, caralho, você não é Ela não mais, era mais. Isso, né? Mas não, mas eu posso parar, porque isso, você falou do parar perto da porta, me lembrou disso, né? Porque tipo, por que eu vou andar lá isso, embaixo se eu posso, se meu carro tem um adesivo que me habilita a parar nesse lugar? isso, Você deveria, inclusive, ter isso, tirado esse adesivo já do teu carro, porque não tá isso. mais valendo, né? Exatamente. Já tive várias discussões como essa, assim, e nesse lugar de, mas não tem ninguém vendo. Não, mas eu tô vendo, né? Então, principalmente quando a gente tem filho, assim, para quem realmente se compromete com a educação de filho, tem muito esse lugar, né? Então, sei lá, os meus filhos, eles esticam a partir de uma determinada idade. Até determinada, eles são muito pequenininhos, assim, eu sou pequenininha, quer dizer, tem um contexto. Então, isso para passar em catraca de ônibus, em catraca de metrô, é super fácil, né? Ninguém vai nem perguntar. Museu, zoológico, X, assim. Não importa, se a regra é a partir de 5 anos paga, velho, a Regra. partir de 5 anos paga, ponto, né? Paga, paga Mas eu mesmo. não. Isso, mas eu não concordo e ninguém vai ver. Velho, foda-se, assim, tem regra para viver em sociedade, tem a lei que a gente tem que cumprir, tem uma série de coisas que. Eu sou meio kantiana nesse contexto, né? Assim, para mim, se cada um fizesse a sua parte, a Mas é gente isso, estava né? com, Então, a gente está enfim, com vivendo essa menos da metade situação, dos problemas que a gente tem. Então, borbulhando aí com todo mundo na rua, no bar, né? Se você tivesse, as pessoas voltaram para trabalhar, não, as pessoas voltaram para ir para o bar. E para o bar não é a mesma pois é. coisa de voltar para trabalhar. Isso. E eu recebi um convite, um super amigo meu, muito amado, muito querido, mas muito de direita extrema, enfim, eleitor do presidente, me mandou uma mensagem ontem dizendo, querida, amanhã, que é hoje, né? Que não é o dia da pizza, é um suposto feriado na cidade de São Paulo. A gente vai se encontrar, dá umas 5,
na casa do fulano e tal. Quero passar aí para te pegar. Por uma graça divina, eu só fui ver hoje 6:30 da tarde, então já tinha até passado, né, do horário do evento, assim. Eu pedi desculpa para ele, mas eu falei, eu tô quarentenada ainda. E aí ele me mandou uma mensagem perguntando, quarentenada por quê? Né? E como eu tô muito numa fase da minha vida em que simplesmente preguiça de discutir, né? Eu só emendei outro assunto e a coisa foi. Mas assim, porque é isso, a gente está numa fase da Covid que as decisões elas estão sendo designadas para o particular. Elas não estão sendo mais decisões institucionais públicas, né? Ou coletivas, assim. E aí, no particular, é foda, porque daí é critério individual, né? E eu tenho visto pessoas conhecidas, né, entrando nesse fluxo, né? E, enfim, né? E aí tem até uma amiga que ela tava puta da vida colocando no Facebook, né? Tipo assim, cara, meus amigos aqui que aparecem no meu feed, as pessoas estão cansadas do Rio de Janeiro e estão indo para cidadezinhas, para não sei o que, só que, tipo, cidadezinha que não tem estrutura nenhuma, você tá levando a Covid para lá, né? Então, Isso, isso. e caramba, né? E assim, cara, você não tem a menor consciência, né, que você está ferrando com. Você pode vir a ferrar a vida de alguém. Ah, mas não, comigo eu acho que não tem, não. Como assim você acha? Isso, isso. Para mim essas coisas são sempre a mesma narrativa de grandes tragédias, né? Então, o HIV nunca vai acontecer comigo, ou nunca vai acontecer perto de mim. A homossexualidade, lá atrás, né? Tô falando Aham. de década de 90 e tal. Não, não vai acontecer perto. Gente que morre na guerra, não acontece perto. Covid, e aí eu escuto coisas. As mulheres trazem no círculo, né? Sim, sim. Puta, não tô sabendo como lidar com meu irmão, porque meu irmão tá argumentando que não viu ninguém morrer. E aí eu tenho vontade de contar sobre a cliente que eu atendi hoje, de 63 anos, que está numa espiral depressiva profunda, porque 3 amigos morreram de Covid. 3 amigos muito próximos. E tem uma mãe de 83 anos e tem ela de 63. Então, assim, quando a morte se acerca, de fato, essa experiência fica muito diferenciada, né? E as pessoas têm essa tendência de olharem para o próprio umbigo e falarem, bom, se não acontece comigo, não acontece com ninguém, tá tudo bem, né? E principalmente as pessoas brancas, elas se esquecem de que esse lugar é muito privilegiado, de que é uma parcela muito pequena da população, né? De que a nossa população majoritariamente é negra periférica. Então, não é porque não chega em você e porque você está tomando sol na cobertura e porque você está pedindo para entregar um rap, que é um menino negro, provavelmente, andando de bicicleta, que tá tudo bem, né? Então, tem esses lugares de consciência, assim. Nossa, nem sei como a gente veio parar aqui para a Não, gente falar. mas a gente foi para parar com esse lugar e para mim tem tudo a ver, porque o assunto aqui, né, é tarô, vida e liberdade, e a gente tem que parar para pensar que a liberdade sua, ela precisa respeitar as outras pessoas. Você não está sozinho Total, no mundo, né? Que é exatamente o que eu total. queria aqui. Então, não é só você. A vida não fala só de você. Aquilo É, fala de um todo. Então, se é, para ser livre eu passo por cima dos outros, desrespeito os outros e tudo mais, então, sim, né? Então, devo ter falado no primeiro episódio, né? Já nem lembro mais o que eu falei, mas assim, do vizinho gritando aqui 10 e da sim, noite por causa do time de futebol dele. Então, assim, sim. cara, a minha liberdade de falar. Liberdade de falar, mas, cara, tem gente que tá dormindo, tem gente. Né? Tem Então, tipo, criança, né? Tem bebê, tem mãe amamentando que não consegue dormir, assim. Tem uma série de situações múltiplas. E aí é muito interessante porque assim, a gente vai gravar uma série, a gente vai gravar não, a gente vai fazer uma série de lives agora para lançar a Feminologia, de 13 a 19 de julho, e tem uma das aulas eu batizei como o meu feminismo branco não é suficiente, né? Porque muito antes de tudo isso acontecer, de George Floyd, enfim, o Black Lives Matter, etc., já há muito tempo eu questiono esse lugar porque eu fui muito pobre,
até, sei lá, até os 22, 23 anos, mais ou menos. E depois, não só por ter casado com alguém que tinha um poder aquisitivo um pouco melhor, mas pelo trabalho e tudo mais, eu entrei numa esfera paulistana, classe Sim. média alta branca, né? Então, saí daquela esfera periférica carioca, assim, em geral. E aí é óbvio que esses mundos, eles não se misturam, porque o que eu sempre digo é que a sensação que eu tenho aqui no Rio é tudo meio misturado, né? Eu vivo na Zona Sul, mas tem a favela logo atrás, então a gente tem a mesma vista de Copacabana, sabe? Uma coisa Sim. meio, Uhum. meio assim. Em São Paulo é muito separado. Sim. A favela é a favela, sacou? E assim, e o lugar. E São Paulo, ele oferece uns lugares intermediários, assim, que eu fico muito com no Rio, eu morei na Tijuca, morei na Três Rios, morei na Pau-Ferro. Tem até uns lugares intermediários, mas são poucos, assim. São Paulo tem muitos lugares intermediários entre essa pobreza periférica e essa riqueza Aham. da cobertura nos jardins, assim, sabe? Por que que eu comecei a falar sobre isso? Porque estávamos falando. Você está falando sobre a liberdade, onde mexe com os outros também, né? Os outros estão envolvidos no Isso. processo, né? Terem Não, então, pois filhos. é. Isso, isso. E daí é entender um pouco que esse meu lugar, né, de estar num lugar de, sei lá, entre aspas, classe média alta paulistana, é, é um lugar Está falando do que na hiperfém fila do. da coisa do feminismo branco, que não é, Não, não vai. não, eu sei, Ah, eu vou juntar. É um lugar que na fila do cansaço tá na ponta da fila. Na fila do cansaço eu sou a menos cansada hoje, né? Porque eu sou branca, porque eu estou em uma classe social privilegiada, porque eu tenho um teto, porque eu não lido com uma série de questões por conta da cor da minha pele, etc, etc. Não sem desmerecer de onde eu vim, óbvio, né? Mas assim, eu nunca tive a cor da pele para me atrapalhar. E a gente precisa lembrar disso. Eu, você, enfim, sim. né? As pessoas que têm a pele branca. E aí eu montei uma parte de uma aula que é o meu feminismo branco não é suficiente, porque já há muitos anos, frequentando esses círculos que nem são tão ricos assim, paulistanos, eu já vejo gente que, cara, dia 24 de dezembro tá com a babá no clube. E eu, que fui RH a vida inteira, eu penso, velho, essa pessoa tem família, 24 de dezembro, essa pessoa tem que estar fazendo ceia, sacou? E não aqui, cuidando do filho de alguém. Que era a minha briga quando eu era head de RH de restaurante. E de 11 restaurantes, 8 queriam abrir para fazer ceia de Natal. E eu falava, gente, as pessoas que servem têm família. As pessoas que cozinham têm família, né? Então, por que que a gente está perpetuando esse comportamento de sacrificar a família de um grupo para entregar conforto para outro? Porque esse outro pode cozinhar, não é um problema, né? Não é um problema. Mas assim, esse outro, a hora que ele é chamado para trabalhar, ele vai, porque é óbvio, ele vai ficar com medo de ser demitido. Tem um lugar de opressão que é muito velado. Sim. Não tem como dizer, vamos abrir dia 24 e o cozinheiro principal não vai vir. É óbvio que ele vai ter que ir, mas ele tem família. E se quem está sentado na cadeira que decide que vai abrir o restaurante, porra, sabe? Que merda. Agora, se quem está sentado na cadeira de quem decide se vai abrir o restaurante ou não, fala, meu, eu não vou abrir, eu abro mão desse dia de receita para essa pessoa estar com a família dela. Vende isso como marketing depois, foda-se, não me interessa. Mas deixa aquela pessoa cozinhar para a família dela. E essa sempre foi, enfim, essa sempre foi a minha briga como RH, não só no mercado gastronômico, né, no segmento gastronômico, mas no segmento de saúde também, etc. O segmento de saúde é um pouquinho mais delicado, mas enfim, dá para a gente fazer umas adaptações também. Então, é muito trazer essas pessoas da tomada de decisão para reflexão, entendeu? Que é achei ótimo. Eu descobri uma menina no Instagram, que ela tem uma ilustradora, que elas têm umas coisas maravilhosas. E aí ela, uma das
uma das coisas que eu vi, que eu peguei, até publiquei lá no Instagram, é sobre você não é o umbigo do mundo, até porque o mundo nem tem umbigo. Achei ótimo isso, né? E é isso, né? Então, as pessoas que estão sempre achando que a vida está girando em torno das minhas Isso, necessidades, dos meus quereres, essa coisa isso, toda. Então, tipo assim, amplia, né? Olha como é que essa trama está aqui isso. sendo E abre tecida, né? mão um pouco de você, né? E tem um pouco esse lugar oriental mesmo, assim, do que eu posso abrir mão de mim para contribuir para o coletivo, sabe? Se eu posso estacionar mais longe e andar um pouquinho mais, porque eu posso chegar mais cedo, por que não? Sabe? Nesse lugar, assim, mas não, tem essa coisa de, ai, mas o outro vai ter mais benefício do que eu, vai ser mais fácil do que para mim, e não pode. E você fala, gente, sabe? Que merda, né? Tô pensando Entendeu? pequeno, né? Tá sendo pequeno. Peanuts, né? É, meio peanuts, assim. E essas discussões que a gente tem no IPFEM, assim, de não estamos retroagindo, não estamos regredindo. Se a gente pega a linha histórica, e a linha histórica precisa ter uma expansão no tempo grande, eu gosto de dizer que a gente tem perdas circunstanciais. Ponto, né? Mas me parece muito inusitado pensar que um episódio como o massacre dos judeus no nazismo, né, se repita em 2021, assim, né? É muito inusitado isso, mas a gente ainda está discutindo genocídio de população negra, o que parece muito inusitado, mas enfim, ainda estamos discutindo isso. Então, me parece que a gente tem algumas perdas circunstanciais, mas a gente avança. Eu não quero perder esse lugar otimista do avanço, sabe? E E é voltando engraçado para nossa porque no liberdade, Instagram tem alguns perfis que estão destacando coisas que eu fico meio abismado disso ser assunto, mas é porque precisa ser. Que dentro da religião, o preconceito dentro das práticas espirituais ou dentro das práticas religiosas, que ainda existe preconceito com uma pessoa preta, ainda existe preconceito com gay, e sim, aí fica essa coisa maluca. Aí tinha um cara lá falando hoje de alguma história, alguma treta de que, sei lá, alguma influencer branca resolveu meio que metralhar duas outras que estavam coisa tipo, negras e aí dizendo que fez trabalho de macumba para mim, qualquer coisa assim, que aí alguém viu, alguém sabe, qualquer coisa desse tipo. Aí as pessoas ficam vociferando raiva para essas duas lá que seriam as vilãs da história. E um cara que é amigo dessas duas, tipo assim, olha, isso não é, e papapá, coisa e tal, e eu como homem gay, negro, aí homem negro, gay e gay afeminado. Então, assim, a gente vai subcategorizando, né? Tipo assim, é isso não é só aí. questão de ser o gay, mas é ser o gay que é afeminado. Tipo, que É isso. também tem preconceito, às vezes, até dentro da Sim, própria comunidade gay, de quem é e sim. quem é assim, quem é É, porque assado. tudo que se aproxima do feminino é vulnerável, né? Então, tem isso também. Assim, a gente quer liberdade, mas vamos olhar também para os lados, né? Vamos olhar para. É, Porque as outras pessoas também estão precisando, o que as pessoas também estão lutando, e de que maneira a gente pode, de repente, isso, dar as mãos. Porque se eu isso, ajudo aqui um pouquinho, no outro que me ajuda um pouquinho lá, não sei o que, eu acho que de repente, né? é Então, isso. combinando todo mundo trans, é isso, né? De repente, É combinando todo isso. mundo, meio É. Se somando organizar forças. direitinho, todo mundo trans e expande consciência, é o que eu costumo dizer também, assim, tá tudo certo. É que eu digo isso em círculos mais, enfim, restritos, mas Não na internet com não sei não na quantos internet militantes aberta, assim, meia-noite e 45, né? Enfim, do dia da pizza. no dia da Não. pizza. Dia da pizza pode. É, não, e tem bem esse lugar, assim, de. é, eu gosto de dizer uma coisa que é assim, até porque eu tenho visto isso, principalmente nesse momento de movimento negro e tal. Pessoas brancas se sentindo muito culpadas por estarem sofrendo sem ter autorização de sofrer. E aí o que eu gosto de dizer olha, uma dor não invalida a outra, né? A Mas gente também não está sim, aqui competindo, né? Não precisa ter essa. isso, é isso. Mas se a gente for olhar, como eu comentei, né? Na fila do cansaço, meu cansaço é o menor, porque eu tenho menos camadas para dar conta. É só isso.
Mas não significa que o meu cansaço, ele é menos importante, não é isso. Eu posso e me dou o direito de sentir cansada por algumas coisas, tá certo? Não tenho as batalhas de corpo, não tenho as batalhas de cor, posso dizer que tenho batalhas de altura, porque tenho 1,5 m, né? Então, enfim, é uma série de condições, né? Nesse lugar, tenho as batalhas por ser mulher, etc. Então, de todas as variáveis do mosaico, eu tenho poucas, em comparação a, enfim, X, Y, Z, etc. Não significa que eu não esteja autorizada a sofrer, porque no IPFEM, nos pedidos de terapia, a gente tem recebido mensagens assim: eu sei que tem gente sofrendo mais que eu sei que tem casos mais urgentes que o meu, eu sei que não sei o que, mas se sobrar um espacinho, você cuida de mim? Você fala, velho, por que essa pessoa tá pedindo desse jeito? Sabe? Quase como se não fosse autorizada a sofrer. Eu lembro que no Dia dos Namorados, enfim, eu já estava no processo de separação, e isso é uma coisa que sempre mexeu comigo, assim, esse discurso, esses discursos muito antagônicos e sem tons de cinza, né? Aham. Assim, ou você tá postando foto com seu companheiro, com a sua companheira, feliz, super, ai, tantos anos de casado e não sei o quê, e não é fácil, mas estamos juntos, tal, tal, tal. Mas eu tenho alguém, né? Nessa narrativa mais, eu vou botar entre aspas, heteronormativa, né? Que o mundo feliz Ou é nessa assim, né? narrativa. Que alguma dessas fotos Oi? de pessoas felizes, você conhece a pessoa e sabe que assim, nem tá tão. Isso, pois é. Ah, Mas eu gosto de acreditar que rede social não é mentira, é edição, né? isso. Então, eu sou adepta da edição, né? É possível ser feliz e tá na merda, tá tudo bem, né? E tenho o segundo grupo, que é o grupo do sou feliz sozinha, super feliz, super bom ser solteira, o negócio é se amar, se você tá sofrendo por alguém é porque você não se ama. E aí eu olho essas coisas e eu falo, cara, você troca uma pressão pela outra sem perceber, né? E aí eu fiz um post dizendo, fique triste se você gostaria de ter alguém e não tem. Do tipo, cara, se ter alguém é importante para você e nesse momento você não tem, principalmente se essa pessoa tem um CPF, porque uma coisa é você falar assim, ah, eu quero ter alguém, mas esse alguém não chegou. Beleza. Você fica aqui dialogando com sei lá quem, né? A fada do Outra coisa bem. é você. Isso. Outra coisa é você gostar de alguém, gostar de um CPF, Correspondência. e isso, e aquele CPF não estar disponível para você. Fica triste. Abraça aqui, ó, conchinha com a tristeza. Porra, sabe? Por que não? Não significa que você não se ama, não significa que você não se dá valor, não significa que você não sabe viver sozinha. Porra, só significa que eu tô triste porque eu queria ter alguém e não tenho. Ponto. Acabou, sabe? Então, e aí foi muito louco porque eu postei isso 12 de junho, né? Obviamente. E aí uma enxurrada de comentários dizendo, puta, obrigada por isso e tal. Como se as pessoas precisassem ser É autorizado. autorizadas a sofrer, né? Assim. Então, até para isso precisa ter liberdade. Eu preciso ser autorizada a sofrer. Você fala, ah, gente, isso é muito, né? O rabo abanando o cachorro, assim. Não dá para mim, não. Dá para mim, não, porque se eu quero sofrer, eu vou sofrer, e foda-se, enfim. Então, esse lugar da liberdade é um lugar que é Deixa eu tomar mais um muito gole aqui. pegadinha, né? O quê? Deixa eu tomar mais um gole aqui. Tipo, sabe? Um negócio meio. Porra, sabe? Enfim. Então, esse lugar da liberdade tem muito. Para quem escolheu o meu jogo, né? Tem esse lugar de deixar cair o que não serve mais, tomar a decisão de separar, né? Esse joio do trigo, olhar para dentro e ver de fato o que precisa fazer e parar um pouco com essa coisa da dúvida e se conectar com querer e andar, assim. Tipo, é, é quase a ISO 9001, assim, né? Então, Precisa, né? Então, tá tirando uma carta para fechar aqui
conversa com Vai. Angels and Ancestors. Então veio a Guardiã do Espelho, que fala sobre tomar um tempo para refletir, né? Ah, sacerdotisa total, né? Que esse lugar você falou, né, do dormir de conchinha com a dor, ou sei lá, mas é isso, né? Para ver o que que você quer, o que que você precisa, sabe? Eu acho que o roteiro aqui desse jogo é exatamente também de você apostar naquilo que você quer e fazer. Então, a vida não é perfeita. A gente já começa por aqui. Experimentar, né, Trago Marco? verdades. A Assim, vida não é perfeita, você não é perfeito e nem será. é, Então, é o que tem para hoje. Trabalhe em cima disso e viva, né? Acho que tem muita gente que não está é. vivendo de verdade. Então, Para mim, liberdade é sobre experimentar, né? Liberdade é sobre sustentar o lugar no mundo, sustentar o que se quer, sustentar. Não quero ir para o churrasco e falar de nada, né? Quero ficar estudando, ou quero ficar dormindo, ou quero ficar vendo série, ou sei lá o quê. Liberdade é sobre saber do que se gosta, saber do que não se gosta, saber do que se precisa, saber do que não se precisa. Enfim, começando lá naquilo que eu falei no primeiro vídeo da liberdade financeira, né? Desse lugar de ter, dentro da lógica do capital, autonomia para tomar as próprias decisões. Ainda que essas decisões sejam um pouco cerceadas pelas condições de filho, às vezes de um relacionamento, enfim, que não tem um contrato social tão disponível e tal. Mas falando especificamente do feminino, esse lugar de consciência, né? Esse lugar de... Porque você pergunta para as mulheres, assim, em geral, do que elas gostam, elas vão te responder tudo. Eu gosto de sair com meus filhos, eu gosto de ficar com meu marido, eu gosto de... Principalmente as mulheres cis, hétero, né? Muito com esse driver judaico-cristão, assim, da família primeiro, eu sou arrimo de família e tal. E é muito comum elas não saberem responder do que elas gostam. Quando você começa a provocar, do tipo, tá. Esquece filho, esquece marido, do que você gosta. Quando tudo isso se cala, e é muito comum elas não acessarem esse lugar, assim, né? Então, porque não ter essa muito isso, clareza né? de Quando a gente que fala da própria experiência alquímica, né? Dessa coisa da conversão do chumbo em ouro, o que que a gente está falando? A gente está falando sobre você entrar em contato com a sua própria essência. Isso significa você conseguir ser você mesmo ou você mesma. Então, quando você sai do lugar onde o meu desejo está meio vinculado com o que as pessoas esperam de mim, ou que eu acho que elas esperam de mim, ou qualquer outra coisa que eu não faço porque o outro pode não gostar, ou alguém pode achar feio, ou alguém você não está sendo se livre, né? Então, entrar aqui nesse lugar, quem sou eu, o que que eu quero, o que que eu espero da vida, quais são as minhas dores, sim, né? Então, vamos dar nomes para elas, vamos entender qual é o isso. processo. Esse é o lugar que você vai, a pouco, ganhando a liberdade. Eu não lembro agora se eu falei isso aqui agora, se eu falei no vídeo que está cancelado, se eu falei no primeiro bloco, mas enfim, eu falei dessa história do set de paus, que liberdade é algo que você conquista todos os dias. Uhum. Então não é o sarampo que você pegou uma vez só e nunca mais vai ter. Não. Todo dia você está lutando pela sua liberdade. Todo dia você está tentando fazer algo que seja justo, verdadeiro, enfim. Não, e É sustentando um esse exercício. lugar, né? Sustentando esse lugar, e que daí eu acho que é interessante, como tem muita gente que ouve a gente que estuda tarô, né? Acho que isso é importante, e muitas pessoas estudam tarô com essa fala de eu quero ajudar os outros, né? Muitas vezes, quando você estuda tarô com este objetivo, você deixa de ser livre e também aprisiona o outro, né? Quando a gente pensa também com a ótica da constelação, a gente precisa entender que esse lugar do serviço não necessariamente é um lugar de ajuda, não necessariamente é um lugar que vai entregar uma resolução ou vai entregar uma melhoria, porque o destino do outro, o sistema do outro e o que o outro precisa, enfim, fazer da vida dele é dele. Sim. Eu sou a última que chega e me curvo a isso, né? Ofereço as minhas ferramentas, mas enfim. Então, por exemplo, no IPFEM a gente recebe pedidos de ajuda do tipo,
Ai, o meu amigo tem tendências suicidas e eu e o namorado dele estamos tentando revertê-lo, blá, 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 blá. Uma mensagem, tipo, desse tamanho, que eu consigo sentir o bom coração daquela amiga. Eu consigo sentir. Mas eu só consigo dizer, passe esse link de inscrição para ele e respeite a decisão dele. Porque na constelação tem algumas coisas que são muito duras. Uma delas é, se a pessoa quer morrer, deixa ela morrer. É o destino dela, é o arrasto dela, né? Assim, é, é, é o que ela tem que viver. Ela é grande, ela é capaz, ela é dona das decisões dela e ela vai arcar com as consequências dela. Ponto. É óbvio que tem toda uma mobilização de oferecer ajuda, de entregar ferramenta, etc. Mas, ao fim e ao cabo, a decisão é soberana da pessoa. Sim. Se ela quer morrer, eu me curvo ao destino dela. E ela vai fazer o que ela quiser. Mesmo sendo a terapeuta dela, mesmo sendo a mãe dela, mesmo sendo qualquer pessoa em relação a ela. Por mais difícil que isso seja, daí eu preciso olhar para mim e não ficar engajada em mudar o destino dela, porque se a pessoa não quer viver, eu entreguei as ferramentas, eu mostrei os caminhos dentro, né, do que a gente chama da constelação de ordens da É importante, ajuda. inclusive, pontuar isso, né? Porque eu já tive várias vezes engajado exatamente com questões do masculino, e inclusive a questão do suicídio e tudo mais, né? Então, quando tem lá o Setembro Amarelo, existe toda uma Uhum. movimentação mundial, Isso, principalmente em cima dos isso, homens, então que os homens precisam falar, e a questão de você ser sensível, isso. perceber assim, a pessoa que você conhece, ela está numa situação legal, ou você está começando a perceber sinais que ela possa estar meio ruim. E aí Isso. tem essa coisa do homem que não fala, que não exterioriza, que não procura ajuda, aquela coisa toda. Então, assim, esteja lá Uhum. para ajudar, esteja lá para conversar. Sim, E aí, quando você sim. coloca isso, a pessoa fala assim: ah, mas se a pessoa quiser morrer, ela que morra, que é direito dela. Assim, Não, ok. não, 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 não é Não, isso. eu estou falando, né? Então, assim, a gente entrega a ferramenta, a gente ajuda, vai lá. Então, assim, na última instância, se é a vontade É dela, isso. é isso. Mas só para alguém não pegar de maneira Não, babaca não, que você está falando, de era achar que assim, ah, então, não, isso. não, não é isso. A gente, Não, era isso que pode, eu ia mas a gente costurar. não pode também tirar essa pessoa do caronte, né? Caronte volta. É Não. isso. Isso. Eu não posso pegar essa pessoa, amarrar ela pelo pé e pela perna e botar ela dentro de um quarto e obrigá-la a viver assim. Eu preciso entregar dignidade para ela. E para mim, entregar a decisão sobre a vida e a morte, né, para uma pessoa, né, e deixar essa decisão para a pessoa é sobre entregar a dignidade. Ela vai lidar com todas essas consequências, enfim, de acordo com o que ela acredita, espirituais, etc. É, mas nesse lugar de esse não pode ser o lugar central da minha vida, né? Me responsabilizar pela manutenção da vida do outro, Sim. entende? Então, era exatamente isso. Eu te agradeço porque era exatamente isso que eu ia costurar, assim, nesse lugar de entregamos as ferramentas, fazemos o que for possível, ok, mas eu vejo pessoas abdicando da própria vida para lutar pela manutenção da vida de uma outra pessoa. Assim, quando eu coloco o óculos de constelação, isso mais enfraquece do que fortalece. Sim. Você está prestando um desserviço, né? E não só com óculos de constelação, com óculos kardecista, com óculos umbandista, com, enfim, milhões de outros óculos que a gente pode colocar. Mas esse é o entendimento que, por exemplo, eu não saio falando por aí, né? Não é um negócio que eu fico falando em Instagram, em Facebook. Quer dizer, mesmo falando num vídeo como esse alcance ele é um pouco mais restrito, né? Então, assim, é entender que esses ouvidos que vão ouvir Sim, e a gente está estão construindo aqui um preparados pensamento, para né? isso. Desde lá do primeiro bloco, a gente está construindo uma história. Então, Isso, não é uma coisa isolada, tipo, post do tem um, Instagram, não é só uma frase que, se quiser, exato. morre. Exato. Então, enfim, isso abarca todas as discussões de fim de vida, né? Então, quem está no fim da vida, que faz documento de que não quer ser reanimado, não quer ser entubado, não quer ser isso, não quer ser aquilo. E aí eu tenho clientes assim que falam, mas minha mãe não está em condições de decidir. Cara, tá,
respeita a decisão dela, assim. Ela não quer passar por esse sofrimento da reanimação, por exemplo. Ela não quer correr o risco de ter uma sequela. A vida é dela, né? Ao fim e ao Eu inclusive, cabo, um então... post seu sobre isso, e eu acho ótimo levantar essa bola, que é sobre exatamente essa situação agora da Covid, né? Então, assim, minha mãe está no apartamento dela, e aí várias vezes amigos falam assim, ah, eu quero ir na feira. Mãe, não vai na feira, mãe. Pô, não, é só ali na beiradinha. E aí, um dia ela foi na Isso, feira, passou mal, não sei o quê, tirou a máscara, alguém levou ela para casa. Tipo assim, eu não fico aqui alucinado, porque se minha mãe tem, né, eu vou botar câmeras no corredor para saber se ela vai sair de casa ou não. Porque se ela quiser sair para ir para o shopping, para fazer alguma coisa, ela vai ela é sair, grande, ela é ponto. dona da Porque vida dela. De é posse isso. da sanidade mental, ela é dona da vida dela. Então, no que ela vem passar, falar comigo, meio que quase pedindo a minha aprovação, vai dizer assim, não, mas eu não estou saindo, eu vou ali no supermercado e Isso, volto, e acabou, ponto, né? isso, Não vai ter a minha isso. bênção, né? Mas se ela quiser sair, ela vai sair, dane-se. E é É isso. isso. Não tem como ficar, né? Então, não tratar os pais como se fossem crianças, porque não Isso. são. É, e não virar os pais deles, né? Então, quando a gente fala sobre liberdade, a gente precisa incluir na conversa a liberdade de morrer, que para o ocidental, para o latino especificamente, é uma liberdade ainda muito controversa, né, mano? Sim. Sim, ainda é uma liberdade muito controversa nesse lugar. Então, ainda tem muito pouca maturidade para lidar com isso, mesmo casos de cuidados paliativos, etc. Pessoas, por exemplo, que desistem de fazer quimioterapia e decidem por exemplo, viver o câncer sem o prolongamento, né, de vida Sim, da sim. quimioterapia, mas também sem os efeitos colaterais da quimio, são pessoas em geral muito julgadas, né? Você não está lutando pela vida, você isso, você aquilo. Quando na verdade só quem vive é quem sabe, né? Como diz a minha sábia mãe, só quem vive é quem sabe. Então, não nos cabe ter nenhum tipo de opinião ou de posicionamento se a gente não está na vivência. Então, para mim, isso é assim um dos maiores vetores de liberdade do mundo, sabe? O selo, sabe? Eu não sei se eu já te mandei, tem um desenho, um selo da Glória Pires no Oscar. Não sou capaz de opinar. Sim. Cara, é isso. Assim, eu não sou capaz de opinar sobre a vida de ninguém, sobre o que ninguém deveria fazer, enfim. Eu não sou capaz de opinar porque eu não vivo, né? Eu não vivo aquilo. Então, eu não tenho aquele Tá. sistema, eu não sou daquele sistema, então a pessoa é que vai saber o que ela dá conta, né, de fazer. E para mim, na verdade, até é uma consciência que veio bem depois, né? Porque eu já tive várias situações, várias também não, né? Mas já tive algumas situações de pessoas com tendência suicida de virem falar comigo, do tipo assim, ah, tô pensando em morrer, aquela coisa toda, e eu ficar ali, Uhum. tipo, labutando, tipo assim, tentando reverter a ideia, mas tipo assim, você vai até um ponto, né? E ok, você olha só, os argumentos, quais são os seus argumentos? Ah, isso, assim, já pensou nisso, já pensou naquilo outro, já pensou nisso aqui, mas Sim, e hoje em dia eu acho que eu faria menos esforço. Acho que é um pouco isso, né? é Então, isso, o que você está fazendo? O que que é? Tá, então é isso. é uma escolha, É né? muito mais, é muito Também mais você tem que fazer. entregar, e é muito mais entregar a ferramenta do que efetivamente se responsabilizar pela salvação alheia, né? Sim. E a gente, acho que você está caminhando para esse lugar do terapeuta, né? Com os estudos que você tem feito, eu já ocupando esse lugar da terapeuta, esse lugar do terapeuta convida muito a gente a refletir sobre isso, né? E me preocupa muito quando as pessoas dizem eu quero estudar tarô para ajudar as pessoas, né? Porque sem conhecer esses lugares assim da ajuda, esses lugares das autorizações da ajuda que enfraquece, da ajuda que fortalece, por exemplo, como a gente entende na constelação, isso é muito perigoso, porque eu já vi gente, e eu recebo muita gente escangalhada, né, por Sim. leituras de tarô, assim, de pessoas que podem ser super bem intencionadas, mas elas estão ali colocando a visão delas, do que elas acham que é melhor para a vida do outro, né? E isso é cercear a liberdade, porque deixar livre é, inclusive, entregar a decisão de morrer.
É entregar a decisão de não fazer, né? Então, tem uma fala que eu falo muito, assim, para as minhas clientes, que é, eu nunca vou tentar te convencer a fazer nada, nada. Eu só vou te apresentar clareza. É o máximo que eu vou fazer. E aí, você decide o que você quiser. Com a clareza do que você ganha e do que você perde, decidindo por uma coisa ou por outra. E é isso. Porque, enfim, posso falar por mim, né? Recentemente, assim, tomei uma decisão em que eu perdia muita coisa. Mas ok, ganhava outras que naquele momento, para mim, faziam sentido. X. Consciente. Isso aqui não vai dar futuro. Vou parar na merda, mas vou ficar. Ok? Né? Então, liberdade, enfim, para mim é sobre isso, né? É sobre, olha, eu decido e eu me responsabilizo. Ponto. Que é, inclusive, a gente fala desse lugar da escuta, né? Então, verdadeiramente parar para escutar o outro. É Que não isso. ficar devolvendo. Ah, você me fala alguma coisa, ah, Ana, se fosse você faria tal coisa. Cara, a pessoa só quer falar, tem alguém. Porque até o fato de você falar, às vezes você já vai meio que elaborando aquilo. Então, às vezes você ajuda exatamente não falando nada, né? Só abrindo espaço para essas pessoas poder Isso. ser verdadeira naquele momento. E aí quando alguém fala, Isso você já mesmo. fica, ah, isso aqui não, então, deixa comigo, manda aqui que eu vou dirigir a sua vida. Não, cara, você mal Isso. dirige a sua própria, vai dirigir a dos outros. É. E se ouvir, né, mano? Sim, Se ouvir, né? Então, abrir espaço é muito sobre proporcionar a pessoa que a pessoa se ouça, né? sim. Então, esses lugares que eu chamo de emocionalmente seguros, assim, que é isso aqui, né, que a gente faz, assim. Para mim, esse é um lugar emocionalmente seguro. Eu me sinto à vontade de falar absolutamente qualquer coisa, de falar besteira, de perguntar besteira, enfim, X, que eu sei que, ainda que você precise me corrigir, não é num lugar da maldade, assim, né? Sim. Não é do lugar do me inferiorizar e tudo mais. Principalmente nessa relação masculino e feminino, né? Que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, assim. Eu gosto daquela coisa das E relações frescobol, né? Você já tem um texto. é, É isso, um bate a é, bola pro outro e é. a gente vai. E uma das minhas poucas visões pessimistas sobre a vida é a visão pessimista de que nós estamos falhando em construir lugares emocionalmente seguros nas relações, assim. Porque eu tenho percebido pessoas que podem pagar, pagando uma terapia, uma ferramenta de coaching, porque não tem interlocução qualificada de amizade, Sim. às vezes, né? Não estão ali procurando um serviço terapêutico, um serviço de coaching, né? Mas estão ali procurando interlocução qualificada para questões X, assim, sabe? Isso me pega um pouco quando eu percebo, entendeu? E quando eu percebo que pessoas que não necessariamente têm dinheiro também estão sofrendo com isso, né? De não ter muito com quem conversar, assim. Então, esse lugar da conversa, que é um pouco do que a gente faz aqui no Temperanças, né? Que não tem, enfim, nenhuma projeção comercial e a gente não tem nenhum objetivo, nenhum roteiro, nem nada, a gente abre a câmera e conversa. E como isso é curador, né? E como isso é Como as pessoas importante, vêm assim. escrevendo falando exatamente sobre isso, né? Porque, e Isso, algumas colocam, né? Que é como se eu estivesse participando dessa conversa a três, sabe, né? isso, Porque é isso. isso, a gente só está meio que dando opiniões e sem querer ser dono de verdade de nada, né? Então, Sim, sim. E abrindo e é como espaço, toca em né? cada um, né? Então, assim, como é que isso toca você? Isso, Tem uma isso. semente lá plantada, é isso que interessa, porque se vai nascer um coqueiro ou uma Sim, amendoeira, uma laranjeira, é cada um com a sua é, semente, né? Cada um com a sua história. é. E abrindo esses espaços, né? Porque a gente discute muito isso na feminologia, assim. Na feminologia a gente vai fazer dois produtos, né? Um produto que é muito parecido com temperanças. Inclusive o temperanças vai estar lá dentro, assim, em algum momento na plataforma, disponibilizado, só para estar tudo num lugar só, né? Para as pessoas acessarem.
E um outro produto que é mais fast food, assim, sabe? Então, se você quiser saber dos termos de gênero, do isso, do aquilo, da história, eu tenho aqui essa short version, assim, sabe? Essa coisa meio que você Uhum. liga o áudio e fica ouvindo, assim. Mas eu não abri mão de construir o produto que é isso aqui. Que somos, sei lá, eu e a EJ conversando sobre questões de multiculturalidade, questões de diversidade, a bandeira da LGBT, etc, etc. E tecendo várias reflexões, assim, porque me parece que a gente está tão embalado a vácuo, né? Que falta um pouco de espaço desse, sabe, tipo, abrir espaço no tempo e descansar um pouco, assim, a cabeça, entendeu? Enfim, pode não funcionar comercialmente, mas foda-se. A gente faz o que teoricamente funciona e abre espaço para o que não necessariamente tem espaço, mas a gente cria esse lugar, né? Então, eu fico muito com isso, assim. E fechamos, né? Enfim, 1h da manhã, 1h12 da manhã. nossa, 1h12. Será que gravou dessa vez? Não vou dar conta de fazer um terceiro jogo desse negócio. Se não gravou, a gente vai falar livres, façam vocês os seus jogos e a gente olha, foda-se, entendeu? Um Isso. negócio meio Vamos, tá nesse aqui, lugar. tava marcando, está gravando, está gravando, está gravando. Tá aqui, pisca esse negócio. Então, vamos confiar, né? Precisava ter uma segunda conversa. Exatamente, que foi ótima, inclusive, foi muito diferente da primeira, não só pelo horário, não só pelo vinho, enfim, não só por tudo que a Fala com gente você viveu, pelo acho que vinho. durante o dia. É, eu Olha, pelo que vinho. seco, né? Não só por tudo que a gente viveu durante o dia, foi um dia muito especial para mim, o dia do aniversário do IPFEM, do primeiro aniversário do IPFEM. Então a gente grava, né, esses 2 vídeos, esses 3 vídeos, enfim, num dia que é muito especial para mim, que eu imaginava estar muito extrovertida, como eu sou, em geral, mas um dia que eu me peguei muito para dentro, assim, muito olhando para esse lugar de só vamos contar uma história, né? Vamos construir alguma coisa. Então, te agradeço por isso, né? Tamo junto. Por mais essa. Te amo, te amo, te amo. Beijo para quem assistiu. Beijo. Aproveita, compartilha, comenta, diz como é que esse jogo funcionou para você, como é que essa conversa toda que acabou se estendendo, né? A gente falou mais do que tudo, o jogo em si, a gente foi meio que esticando esse novelo. Então, como é que esses assuntos de liberdade tocam você, né? Então, achei legal essa No conversa. que é que você se sente uma pessoa liberta ou não, né? No que é que parece liberdade, mas que te aprisiona, assim. Acho que todos nós temos, né? Então, acho que seria muito legal inaugurar uma conversa assim. Sim. Certo? Beleza. Beijo. Até a próxima. Tchau.